Olá, bem-vindos à aula de hoje, que é a defumação do pescado. A gente vai entender um pouco sobre essa técnica milenar e tão importante. Alguns tópicos que serão abordados aqui o histórico e a tradição, fundamentação, fundamentos científicos, composição da fumaça, tipos de defumadores, seleção das matérias-primas, aplicações comerciais, segurança alimentar, alterações químicas e microbiológicas, fundamentos industriais e processos operacionais. A defumação ela remonta aí a mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, as primeiras civilizações, onde eles já utilizavam essa técnica para a defumar carnes e pescados. Já no século 13 e 14, já na Idade Média e grandes navegações, eles utilizavam a salga e a defumação. No século XIX, nós temos a Revolução Industrial, né, aparecem os primeiros defumadores industriais, padronização do processo, e no século 20 e 21, as tecnologias mais modernas, aí o controle de temperatura e umidade, fumaça líquida e o APPC e automação desse processo. Definição e mecanismos da defumação. Bom, a defumação ela é um processo tecnológico de conservação e agregação de valor de pescado, baseado aí na exposição controlada à fumaça proveniente da combustão incompleta ou pirólise da madeira adequada. Então, existem madeiras específicas para a gente conseguir fazer esse tipo de defumação, que vão promovendo, então, alterações químicas, físicas, microbiológicas e sensoriais no alimento. Nós temos o aquecimento, esse aquecimento térmico ele vai promover a coagulação parcial das proteínas, a redução da carga microbiana, melhoria da textura, temperatura ela vai variar conforme o tipo de defumação, que pode ser uma defumação frio ou a quente. Já a desidratação, ela é provocada pela redução da atividade de água, né? E isso promove então a perda parcial de umidade, diminuição da atividade de água, menor crescimento de bactérias, bolores e leveduras, intensificada quando associada à salga. A deposição dos compostos da fumaça. A fumaça, nós sabemos que ela possui mais ou menos 300 compostos químicos diferenciados aí na fumaça, entre eles os fenóis, os ácidos orgânicos, os compostos carbonílicos, os alcoóis, ésteres, lactonas e outros. Como efeito, então, nós temos o aroma e sabor característico, cor e duradoura e avermelhada, ação antimicrobiana, ação antioxidante, contribuição para a textura. E a salga, então, ela reduz a atividade de água, provoca inibição do crescimento dos micro-organismos, melhorando a textura e firmeza e favorecendo, então, a preservação e a função dos compostos da fumaça. Os mecanismos de conservação, então, nós temos como redução da atividade de água, né, provocado aí pela perda parcial da umidade durante a secagem e ação do calor. Nós temos a ação antimicrobiana, a ação inibição das enzimas, e essa inibição das enzimas ela se dá pelos compostos da fumaça que desaceleram aí, inativam enzimas próprias do pescado. Ação antioxidante, fenóis e outros compostos antioxidantes, eles neutralizam os radicais livres, então provocando uma inibição da rancificação das gorduras. E o efeito sinérgico, aí, que é o aquecimento, desidratação e ação química da fumaça atuam aí juntas de forma sinérgica. A composição da fumaça, nós temos aí os principais compostos da fumaça, como os fenólicos. Dos fenólicos, nós podemos destacar que, bom, nós temos os fenólicos, os carbonilas, os ácidos orgânicos e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Em especial, a gente vale ressaltar que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, eles são compostos que são gerados pela combustão incompleta da madeira, pela pirólise incompleta, e que são compostos carcinogênicos. Conforme eles podem ser depositados, então, na superfície do pescado, acarretando aí malefícios para a saúde do consumidor.
Tá? E tipos de defumador. Tipos de defumação, nós temos a defumação a frio e a defumação a quente. A defumação a frio, né, comparando uma com a outra, nós podemos observar que as temperaturas para a defumação a frio fica em torno de 20 a 30 graus Celsius, já da defumação a quente, a temperatura varia entre 60 e 85 graus. A duração entre 5 e 21 dias na defumação a frio e na quente de 6 a 24 horas. O rendimento entre 70% e 85% na defumação a frio, já na defumação a quente 50% a 70%, vida útil de 5 a 10 dias e na defumação a quente 2 a 4 semanas. Os produtos são premium na defumação a frio, já na defumação a quente é um produto industrial e o custo é muito mais alto para a defumação aqui nós encontramos uma divergência, na realidade o custo é muito mais alto para a defumação a quente do que para a defumação a frio. Seleção da matéria-prima, né? Nós podemos aqui elencar algumas matérias-primas que são indicadas em específico para o tipo de defumação a quente ou a frio. Por exemplo, o salmão é mais indicado para a defumação a frio, porque ele é um produto premium. O bacalhau tem 1% de gordura, também defumação a frio. A cavalinha, de 8 a 12% de gordura, defumação a quente. Sardinha, de 7 a 10% defumação a quente. E a truta, de 5 a 8% defumação a frio. Não existe muita lógica. Não existe uma lógica específica aqui com relação à quantidade de gordura, indicando, então, dando o direcionamento para qual defumação será realizada ou aplicada. Os processos operacional, que seria o fluxo, né, face à salga, então, essa salga ela tem como principal função a penetração do sal, redução da atividade de água e inibição microbiana inicial. Faço o enxágue, esse enxágue ele é essencial para a remoção do excesso de sal, né, e quando a gente não faz esse enxágue devidamente, após o produto acabado, isso é um índice de qualidade. Se a gente não faz essa lavagem, a gente pode observar do produto defumado presença de cristais de sal após a defumação. Formação da película, então, é a formação da película superficial, ela melhora a aderência da fumaça e secagem superficial. Faça a defumação dependendo se é uma defumação a quente ou a frio, né? Aquecimento aí controlado da fumaça, deposição dos compostos da fumaça que são importantes para preservar e dar as características de sabor e cor ao produto, e temos então o resfriamento do produto após passar por essas etapas. Nós podemos observar aqui o fluxograma do processo de defumação a quente e a frio. Então, faça a limpeza do material, lavagem normal, como a gente sempre faz, até a recepção do material, até a preparação desse produto para ser processado. Faça então a salmouragem, né? Na defumação a quente, né? Utiliza-se o sal. Esse sal ele pode ser geralmente a gente faz uma salga, úmida nesse processo, faz a imersão do pescado e esse tempo vai depender do tipo de peixe, do tipo de corte, da espessura, do tipo de gordura, enfim. Lavagem em água corrente para retirar então o excesso de sal, faça a drenagem, a secagem parcial no próprio defumador, né, a defumação em si e a finalização do produto. Principais operações do processo, nós podemos definir como principais operações do processo, vai depender então essas operações da qualidade da matéria-prima. O pescado ele tem que ser sempre um pescado de alto padrão de qualidade. A gente não consegue pegar uma matéria-prima ruim e transformar no produto bom, mas a gente consegue pegar uma matéria-prima boa e transformar no produto ruim. Tá? Sempre manter o pescado sob armazenamento, fazer a limpeza necessária, o preparo necessário, que seria fazer a descamação, a evisceração, o descabeçamento e o preparo do produto final para a aplicação do método de defumação, que aqui é o caso. A salmouragem. A salmouragem aí, ela é entre 20 a 30% de saturação, ou seja, 20 a 30% de sal dissolvido na água. Nós temos um tempo que varia de 20 minutos a 4 horas, isso vai depender de acordo com o tamanho, teor de gordura, espessura, concentração da salmoura. Então, são alguns itens que vão fazer a gente determinar qual tempo esse pescado vai ser submetido ou vai permanecer no processo de salmouragem.
O objetivo, então, é proporcionar o sabor e consistência desejável, o benefício, formação de uma película brilhante na superfície do pescado, e após a salmoura, né, nós temos aí o pescado, ele deve ser lavado em água corrente para remoção do excesso de sal superficial, como eu falei antes, para não aparecer cristais de sal após a defumação. Usar o teor final de sal tem que ficar em torno de 2 a 3% do produto final. A aplicação da fumaça, ela vai assegurar a cor, o sabor característico dos produtos defumados, além de contribuir também para o valor agregado. Nós temos exemplos aqui de defumação de pacus e defumação de tilápias. Nós podemos observar aqui que a temperatura fica em torno de 80 a 90 graus Celsius, temperaturas acima de 100 graus Celsius, 120, 130 graus Celsius, nós podemos observamos então desculpa, observamos então o aparecimento de compostos carcinogênicos, né? A liberação. Tipos de defumadores, nós temos defumadores que são artesanais, nós temos defumadores que são artesanais ou semi-industriais e defumadores industriais. Os princípios de operação de processamento, na aplicação da fumaça, nós temos a deposição na superfície, a deposição da fumaça na superfície, então ela vai assegurar a cor, sabor, característica desse produto, maior concentração de fumaça na parte superior e na câmara de defumação, 6 a 8 vezes mais deposição de substâncias nas superfícies do pescado. Tem que fazer um rótulo aí do pescado, do produto. Os defumadores artesanais, eles podem ser construídos em forma de alvenaria. Existem alguns defumadores artesanais que são utilizados tambores, esses tambores de 200 litros. Só tomar cuidado para a procedência desse tambor, se for tambor que foi utilizado para inseticida ou algum produto químico que não possa ser utilizado, então, para os processos de defumação, porque esses produtos químicos residuais, eles podem ser lixiviados para o pescado. Alguns tipos, outros defumadores artesanais, que já são mais, que são mais elaborados. Alguns tipos de defumadores semi-industriais, onde a gente pode observar que a fonte de calor ela não fica em contato direto com o pescado a ser defumado, e já os defumadores industriais que possuem todo um controle dos parâmetros termodinâmicos a serem mensurados. Equipamentos de defumação, então nós temos, como eu já falei ali para vocês, os artesanais, os semi-industriais e industriais, e algumas características aqui que vocês podem observar com relação a cada um deles. Vocês podem fazer isso a posteriori. A defumação líquida, né? A defumação líquida é um produto comercial padronizado a ser aplicado em alimentos. O que é a defumação líquida? É uma tecnologia que utiliza a fumaça em meio líquido para conferir sabor, aroma e cor defumado aos alimentos de forma segura, padronizada e com maior controle do processo. Como que ela é obtida? Então, faça a queima da fumaça. Essa fumaça, então, ela passa por uma condução de fumaça por um condensador. Esse condensador vai condensar essa fumaça, fazer uma extração em água, e nós temos, então, a descentralização e filtração aí para retirar os compostos carcinogênicos e o alcatrão. Composição varia, então, com relação à madeira que quiser utilizar. A aplicação é por imersão, chuveiros, aspersão ou injeção. E ela é feita, então, como eu já falei, a obtenção, como ela é obtida. Fluxograma para a defumação do pescado com fumaça líquida. Então, nós temos aí os processos mesmo até chegar nos cortes de limpeza. Faça a imersão. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou fazer a imersão em salmoura com fumaça líquida, pré-secagem, e passa então para secagem, embalagem e
acondicionamento. Eu não preciso de um defumador em específico, porque o pescado, a fumaça, ela vai ser incorporada através da aspersão, ou por atomização, ou por imersão do próprio pescado, ou por aspersão, tá? Então, outra possibilidade, então, seria fazer a salmouragem desse produto, uma pré-secagem e aplicação superficial da fumaça líquida, que seria a imersão em chuveiros de atomização. Faça a secagem do produto em estufas, nós temos o produto, então, seco, com gosto de produto defumado. Formas de aplicação diretamente sobre o produto, por aspersão ou imersão, pode ser por irrigação, meio de chapas perfuradas, né? Irrigação, nós podemos ver a foto aqui, pode ser por chuveiros ou pode ser por atomização. Seriam os métodos aí de aplicação da fumaça líquida. Alguns produtos de fumaça líquida que nós podemos encontrar comercialmente, produtos comerciais, né? Diferentes marcas e sabores. Isso vai depender muito. A gente pode escolher um tipo de fumaça líquida que seja representativa àquilo que nós queremos, porque nós escolhemos as notas aromáticas da fumaça pelo tipo de madeira que vai ser utilizada na combustão. Tá? Em embalagens industriais, aí alguns aspectos da fumaça líquida, que ela tem que ter uma coloração, ela pode variar de âmbar claro até um marrom escuro, isso vai depender aí do tipo de madeira utilizado. Vantagens e desvantagens, então, diminui o tempo de processamento, melhor controle do cor e sabor, elimina a necessidade de aparelho defumador, produto mais saudável, elimina produtos carcinogênicos. Desculpa. Diversidade de perfil aromático, melhor controle de forma e aplicação e simplicidade de limpeza e manutenção das instalações. Desvantagem do produto final, ele fica com sabor diferente do produto defumado tradicionalmente. Efeitos desejáveis da fumaça líquida, então nós temos aí o sabor é responsável, quem são os compostos responsáveis pelo sabor seriam os fenóis, ácidos e compostos carbonílicos, a cor seriam os compostos orgânicos, a conservação com relação aos fenóis, antioxidantes, fenóis bacteriostáticos e bactericidas, formol bacteriostático e ácidos. E a textura fica responsável os formol e os ácidos. Defumadores versus saúde, aqui nós podemos observar aqui os compostos carcinogênicos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e besopirenos que se depositam no produto na fase inicial da defumação. Isso se dá mais na defumação a quente. A pele concentra aí mais hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que o músculo. E produtos defumados a quente depositam de 8 a 9 vezes mais bisopirenos em relação à defumação a frio. Aplicação em produtos para maior tempo de conservação. Então, se eu quero conservar o meu defumado por mais tempo, posso utilizar alguns produtos químicos, né, que poderiam ser antioxidantes, como tocoferol, TBHQ, 0,02%, sorbato de potássio e benzoato de sódio, na proporção de 0,4%. Ele é um antifúngico e inibe o crescimento de bactérias, e nitrito de nitrato. Alterações durante a defumação, nós podemos observar as reações de Maillard. A reação de Maillard nada mais é do que uma reação que ocorre através dos aminoácidos e açúcares com relação à temperatura. Isso vai favorecer um produto com uma característica amarronzada, amarelada, como se fosse, por exemplo, um exemplo que eu dou também, por exemplo, na casquinha do pão. A casca do pão que torna essa característica bem característica amarronzada é com relação também às reações de Maillard que ocorrem. E no pescado não é diferente. Os índices de qualidade que podem ser definidos para o pescado seriam coloração, textura, superfície, ausência de sais na superfície, e aromas e sabor. Com relação à coloração, uniforme, dourada, característica de produtos defumados, a textura firme, elástica e consistente ao toque, superfície brilhante, limpa e sem umidade excessiva, ausência de sais na superfície. Então, como eu falei, se a gente pula a etapa após a salmouragem, não fazer a etapa de lavagem do pescado para retirar o excesso de sal, pode então se promover a presença de sais de
cristais de sais na superfície. E aroma e sabor característico de produtos defumados. Os processos básicos do pescado defumado, então, como a gente já viu, né, nós temos matéria-prima, depois de toda a preparação da matéria-prima, faz-se a salmouragem dela, depois da salmouragem faz-se a lavagem dela, dessa matéria-prima e o escorrimento, faz a defumação, a maturação e nós temos então o produto final. Agregação de valor, exemplo real aqui, por exemplo, pescado fresco, nós temos um valor de $3 por quilograma, o filé congelado $9, o defumado 20 e o premium 35 o quilo do produto. A gente observa aí um aumento de 700% de agregação de valor dos produtos defumados. Então é uma ótima oportunidade para agregar valor às matérias-primas, inclusive matérias-primas que são pouco conhecidas ou pouco comercializadas. Aplicações industriais, caso de sucesso, nós temos o salmão norueguês, né, onde se faz uma salmouragem de 12 a 24 horas, uma defumação a frio de 24 a 48 horas, ele é vendido em torno de 20 a 35 dólares o quilo, existe uma certificação e ele é um produto premium internacional. O bacalhau canadense, que é uma técnica milenar que nós conhecemos aí já, né, ele é secular e já é estabelecido, um produto volumoso e ele é em valor intermediário. No Brasil nós temos a tilápia e o pirarucu. A tilápia ela já é produzida e exportada, produtos defumados para consumido no mercado do Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia. Nós temos os filés de tilápia que são submetidos a uma salmouragem de 30 a 90 minutos, formação de uma película de 30 a 60 minutos e a defumação a quente a 75 a 85 graus por 2 a 4 horas. Já o pirarucu, né, nós temos, geralmente se faz a defumação das postas ou filés do pirarucu, faz uma salga leve de em torno de 2 a 3%, defumação a frio ou morna em torno de 35 a 45 graus por 12 a 24 horas. Né? E são aí produtos de gourmets. Inovações de sustentabilidade, nós temos a fumaça líquida que já foi bem disseminada e discriminada aqui nesse nosso encontro. Então, ela reduz aí os compostos carcinogênicos presentes, ela garante uma consistência superior na cor e sabor e facilita a conformidade com a legislação. A sustentabilidade, altas pressões hidrostáticas que são utilizadas aí na tecnologia que utiliza alta pressão de 300 a 600 manobar, investigar aí micro-organismos inativos, micro-organismos que podem aparecer no produto, e o IoT, que é a internet das coisas, mais a inteligência artificial, é uma combinação aí de sensores que são ligados à inteligência artificial e que vão dando um monitoramento em tempo real. E as conclusões aqui que nós podemos chegar no nosso encontro de hoje sobre defumação é o desenvolvimento inovador de produtos adaptados a nichos, otimização de processos com automação do internet das coisas, consultoria técnica de conformidade internacional, pesquisa em sustentabilidade e inovação, garantia de qualidade e segurança alimentar e facilitação à exportação a mercados internacionais. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto sobre defumação. Iremos nos reunir na próxima semana aí para tirar as dúvidas. Boa aula a todos.